Olá, 22 de agosto de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Prepare o bolso, a ANEEL autoriza reajuste tarifário de 16% a partir da próxima semana no Maranhão. Dia do folclore, a beleza e a riqueza da nossa cultura popular em destaque. Dia de festa, Rádio Difusora FM comemora 39 anos no ar. Dia de protesto, Seminário Vidas Ameaçadas denuncia situação vivida por quem luta por direitos no campo e presta homenagem a quem deu a vida por esta causa. No esporte, o Sampaio empata em casa e a cada rodada se aproxima mais da Série C. E no estúdio recebo o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Maranhão, o IFAM, Maurício Itapari. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você ligado aqui na TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Os amigos do interior do estado, um excelente dia, uma boa quarta-feira para você. Você já percebeu aí, programa com muitas informações para você. Mais uma vez, a informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia aqui na TV Difusora. Daqui a pouco nós vamos falar sobre as obras. A região do Centro Histórico de São Luís recebe o maior investimento em obras de revitalização dos últimos 30 anos. Vamos falar também sobre um encontro importante que aconteceu em Goiás. Uma carta foi feita com a participação de vários ministérios e a participação também de cidades que têm patrimônio mundial, oferecendo propostas, inclusive, aos próprios candidatos à presidência da República. Essa carta vai ser encaminhada ao Congresso Nacional e tem uma série de medidas que podem melhorar a situação dessas cidades, aliás, priorizar, inclusive, essas cidades que são patrimônio, políticas públicas que vão resultar em melhoria da qualidade de vida para você, inclusive, que está nos assistindo e que mora em São Luís, que sabe que você é patrimônio cultural da humanidade. Já já a gente vai falar sobre esse assunto ao vivo aqui no Bom Dia, tá certo? Tem Diogo Tri, os bastidores da política e o dia a dia dos candidatos nessa corrida aí para as eleições. Menor tempo de campanha da história do Brasil dos últimos anos é esse agora, e os candidatos cada dia buscando conquistar o voto do eleitor. A gente mostra para você a agenda de hoje dos candidatos ao governo do estado e como é que foi o dia de ontem também já e os bastidores da política com Diogo Tri. São 7 horas e mais 3 minutos. Olha, a partir da próxima terça-feira, a tarifa de energia elétrica aqui no Maranhão vai ter um aumento médio de 16,94%. O Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós sobre essa notícia. Prepare o bolso então. Eduardo, bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Mais um peso aí para o bolso do consumidor, mais uma tarifa que vai ser aumentada da energia elétrica. Essa aprovação que foi concedida desse reajuste tarifário pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, durante reunião pública ontem, nessa terça-feira, aprovou aí esse reajuste tarifário por parte da Companhia Energética do Maranhão. A concessionária, a Semarc, é responsável por 2.400.000 unidades consumidoras em todo o estado do Maranhão. Esse reajuste tarifário, que será aí para consumidores residenciais e comerciais de 16,77%, atendidos aí em baixa tensão. Já para os consumidores industriais, o reajuste será de 17,86%, aí que deu essa média que você acabou de falar, Adalberto, de 16,94%. Pegando tanto reajuste aí para imóveis residenciais, consumidores que pagam residencialmente e também na parte comercial, em comparação aí com os consumidores industriais. O reajuste, como você disse, também entra em vigor já a partir da próxima terça-feira, dia 28 de agosto, esses reajustes. Ao calcular o reajuste, conforme estabelecido, aí autorizado pela ANEEL, que será cobrado aqui no Maranhão pela Companhia Energética do Maranhão, a SEMAR, visto em relação à questão dos custos que a concessionária tem em relação à questão da prestação do serviço. Esse cálculo é baseado nesses dois sentidos. Os chamados componentes financeiros, principalmente relacionados à aquisição de energia e ao risco hidrológico, foram responsáveis pelo maior impacto da tarifa, chegando a 10,53%. 10,53% para 16,94%. Foi aí o que maior impactou nessa questão do reajuste tarifário. Nos últimos 10 anos, ainda foi informado que as tarifas da Semarc têm registrado variação menor do que a inflação calculada pelo IGP-M e também pelo IPCA durante esse período de 10 anos. Mesmo assim, vai ter esse aumento a partir da próxima terça-feira para o consumidor na conta de energia elétrica. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações aqui no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e 5 minutos. Daqui a pouco o Eduardo volta falando da aniversariante do dia hoje, a Rádio Difusora FM. E tem um comunicador lá, inclusive, que está debutando, completando 15 anos de Difusora FM. Você vai saber já já quem é com o Eduardo aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 5 minutos.
Olha, não é de hoje que várias pessoas estão sendo lesadas, principalmente no interior do estado, com o que ficou conhecido como golpe do consignado. Muitos clientes bancários reclamam de que descontos são realizados em suas contas bancárias, mesmo sem autorização deles. Aqui no Maranhão, todos os processos envolvendo casos como esses foram suspensos há cerca de um ano. Mas hoje, o Tribunal de Justiça do Maranhão deve se posicionar definitivamente sobre a questão que tem tirado o sono de muitos consumidores. Seu José conta a história carregado de tristeza. Ele afirma que é vítima de um empréstimo consignado feito há muito tempo e que é considerado por ele irregular. Eu não me lembro, que há muito tempo, não me lembro mais. Faz muito tempo que eu tirei esse empréstimo, mas eu tenho até os comprovantes. Dinheiro que é descontado até hoje. É descontado que eu ganhava 2 salários, estou ganhando só 752. Seu José é um dos milhares de consumidores que se sentiram lesados com os contratos de empréstimos consignados. As ações estão paradas há um ano na Justiça, desde agosto de 2017. Isso por conta de uma decisão para analisar melhor os casos. O julgamento dos casos acontece na manhã desta quarta-feira aqui no Tribunal de Justiça do Maranhão. E a expectativa de advogados e daqueles que se sentem lesados é que o resultado seja favorável ao consumidor. A expectativa é que a decisão seja a favor do consumidor, porque só o fato de um processo, de um tipo de processo estar suspenso há mais de um ano, desde o 8 de agosto de 2017, já causa dano ao consumidor. Quantos consumidores estão aí sendo lesados com descontos indevidos no seu contra-cheque, não recebendo aquele dinheiro, que fizeram um empréstimo que não era nem dele, nem recebeu aquele dinheiro? E o Poder Judiciário fica aí, está parado esses processos. A OAB Maranhão pediu celeridade no julgamento do IRDR, que significa Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E é ele que deve dar o norte para todas as ações sobre empréstimos consignados que estão sem resposta no Maranhão. Resultado que seu José aguarda com muita esperança. Deus quiser, eu tenho fé. Tenho muita fé. Ainda não morri de fome por causa dos meus filhos que dão ajuda a mim. É de partir o coração, né? As pessoas estão vivendo no dia a dia dificuldades como essa. E a gente espera que a Justiça se manifeste realmente hoje, definitivamente, sobre esse assunto. Há a possibilidade de criar uma jurisprudência a partir dessa decisão de hoje. Várias perguntas foram feitas aí nesse documento, como mostrou a Daniela, formulado pelos advogados, a participação da OAB, em relação a dúvidas sobre esse empréstimo consignado. Como é que fica a situação de pessoas que têm não só um, mas vários, né, empréstimos consignados sem autorização delas? Onde é que fica a responsabilidade dos bancos nesse caso? Enfim, a gente espera que definitivamente essa situação seja resolvida. Já há um ano parado todos os processos e pessoas estão vivendo situação como essa do nosso personagem mostrado aqui na reportagem, passando por dificuldades imensas por causa dessa situação. É claro que existem pessoas, às vezes, no meio aí que usam de má fé em relação a acionar a justiça para tentar algum reparo, mas a maioria, a grande maioria, é isso que a gente percebe na conversa com os advogados, com as pessoas estão sendo realmente lesadas, em especial, como eu falei no começo aqui, no interior do estado, né? Nós vamos acompanhar hoje esse caso, esse julgamento lá no Tribunal de Justiça daqui a pouco. São 7h mais 9. Confira agora o nosso giro de notícias. Acontece nesta quarta-feira na Universidade Federal do Maranhão, no campus do Bacanga, o primeiro seminário Vidas Ameaçadas. O evento foi pensado como forma de homenagear a memória e a história de pessoas que deram sua vida pela luta coletiva, pelo direito dos povos, direito ao seu território, à terra, trabalho e pão. O seminário Vidas Ameaçadas, Luta e Resistência no Campo e na Cidade será realizado no auditório setorial da Biblioteca do Centro de Ciências Sociais da UFMA a partir de 8 da manhã. Ao final dos debates, os participantes saem em romaria para o Centro Histórico de São Luís como forma de protesto. O coronel reformado Valber Pestana, que é acusado de assassinar o próprio genro, participou de uma audiência de instrução nesta terça-feira no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís. O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro Parque dos Nobres, região metropolitana de São Luís. O Ministério Público e a Defesa arrolaram as testemunhas. Familiares da vítima e o acusado acompanharam a audiência. De acordo com a assessoria do Fórum, os próximos passos do processo serão as apresentações das alegações finais.
A Polícia Civil segue investigando o homicídio do sargento da PM Antonilson Póvoa Souza, de 46 anos. Ele foi baleado na noite de segunda-feira em Pasto Lumiar, na região metropolitana de São Luís. Um dos suspeitos de participar desse crime morreu ontem durante confronto com a polícia na Vila Isabel Cafeteira. Ele foi identificado como Erinaldo, o Neguinho. O principal suspeito de ter disparado contra o policial foi identificado como João Marcelo dos Santos Trindade. Ele também foi baleado nesse confronto e passou por uma cirurgia no Hospital Clementino Moura, Socorrão 2. O terceiro envolvido, Davi Everton Rodrigues, o Davizinho, está internado desde segunda-feira, quando o crime foi cometido. Vamos à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia, Silvan. Esse caso do sargento ganhando repercussão aí ontem. Mais uma pessoa aí, mais um acusado foi baleado, mas tem um ainda foragido, né? Não, eram 3, né? O Davizinho foi o que foi preso logo, depois do ocorrido, na noite de segunda-feira. Depois que ele foi baleado, ele foi preso quando estava sendo medicado lá no Hospital de São José de Ribamar. E aí faltavam os 2, que é, no caso, o Neguinho, né? Que são todos ali da região da Vila Isabel Cafeteira, que fica ali na região da Coab. E aí a polícia, já com a identificação dos 2 que estavam faltando, foram lá, fizeram um cerco e acabaram no confronto baleando o Erinaldo, que é o Neguinho, né, esse veio a óbito, depois logo de ter sido atingido, e o João Marcelo, que é o terceiro, que está internado, passou por cirurgia, está internado lá no Hospital Clementino Moura, que é o Socorrão 2. Que é o principal suspeito de ter atirado. O Neguinho, que faleceu, esse que é acusado, inclusive pelo Davizinho, de ter sido o autor do disparo contra o sargento Póvoas, policial militar, assaltado na noite de segunda-feira, quando chegava na casa dele, lá na Avenida 10, lá do Conjunto Maiobão. Só reforçando, né, que o sepultamento do sargento da Polícia Militar deve ocorrer agora no período da tarde, no cemitério ali da Pax, porque ainda tem familiares dele, pessoas da família que estão chegando hoje, né, e o velório dele está sendo feito lá na Igreja da Consagração, que fica ali na Avenida 3 lá do Conjunto Maiobão. Várias instituições ontem, em nota, manifestando pesar, entre elas o Tribunal Eleitoral, entre eles, o próprio Tribunal de Justiça também, não é? Isso. Já que ele... ele trabalhava lá, era lotado no Gabinete Militar do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Ô Silvano, nós tivemos mais um caso lamentável em que o filho tirou a vida do próprio pai. Esse é o terceiro caso, Adalberto, chama atenção, é o terceiro caso esse mês, né? Nós tivemos aquele caso lá de Icatu, onde o filho matou o próprio pai por causa do empréstimo que ele tinha feito no banco, e aí ele, provavelmente com outras pessoas, ele está preso, né? Em todos esses casos os acusados estão presos, ele matou o pai e enterrou numa cova rasa no quintal para roubar o dinheiro que ele havia conseguido como empréstimo. Teve o caso que a gente falou ontem lá de Serrano, aqui também, Serrano do Maranhão, onde o filho que era dependente estava furtando os objetos dentro de casa, o pai chamou a atenção dele, ele foi lá e acabou matando o pai. E agora, esse outro caso aqui em Caruaru, que fica aqui na região aqui de Santa Rita, o Sérgio, um detalhe que ele foi preso lá, a população ficou revoltada lá em Caruaru, Santa Rita, e foi a própria população lá, os moradores que prenderam o Sérgio Araújo Dutra, de 23 anos, que é esse cidadão aí. Ele se desentendeu com o pai, porque ele queria R$50, queria R$50, se desentendeu com o pai dele, e armado com um machado, ele acabou desferindo um golpe na cabeça do próprio pai, no caso do senhor Valdenê, que tinha 68 anos. O senhor Valdenê ainda foi socorrido, mas infelizmente não resistiu. Como já disse, a população revoltada, esse é o certo. As pessoas vão muito aquele negócio de fazer linchamento, matar o cara, fazer justiça com as próprias mãos. É claro que isso é crime também, muita gente tem ido para a cadeia por causa disso. E lá, nesse povoado lá de Caruaru, as pessoas deram um exemplo. Prenderam ele e chamaram a polícia, que é o certo, entregaram ele para a polícia. Ô Silvano, em Governador Edson Lobão, nós tivemos um caso de assalto com reféns, inclusive? Exatamente, uma loja de departamentos que fica na avenida principal lá da cidade. Foi um movimento intenso, porque os 2 assaltantes, eles entraram na loja, renderam clientes e funcionários. Com a chegada da polícia, eles ficaram lá horas e horas, com 2 armas, um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, e só depois de muita negociação, eles decidiram se entregar. Foram presos lá o Thalisson Nogueira e o Carlos Antônio Jardim, que eram os 2 assaltantes, que mantinham as pessoas como refém, entregaram as armas, cerca de R$4.955, que era o dinheiro do cofre
da loja, aparelho de telefone celular, vários objetos, inclusive de clientes e funcionários e da própria loja, e que eles já haviam tomado posse, né, diante da ameaça com a arma na cabeça das pessoas. A moto também, que era utilizada no crime, foi apreendida. Um deles, no caso o Thaleson, ele já tem registro criminal, ele já participou de um outro assalto lá em Teresina, lá no Piauí. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia Adalberto, bom dia a todos. São 7h15, 7h15. Nós vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima, as notícias da região Tocantina. Bom dia, Luiz. Já nós vamos conversar com o Luiz sobre as notícias lá da região Tocantina de Imperatriz. No próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia o superintendente do IFAM no Maranhão, Marcelo Itapari, e mais, a festa da Difusora FM, aniversariante do dia. Você vai ver também o dia a dia dos candidatos ao governo do estado na luta para conquistar o voto do eleitor maranhense. Nós voltamos já depois do intervalo. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Olha, com uma programação diversificada, a Difusora FM é líder em audiência e se consolidou como uma rádio popular e muito amada pelo público, hein? Hoje a emissora está completando 39 anos no ar e é para lá que nós vamos, para a Difusora FM, com o repórter Eduardo Ericeira. Aí, rapaz, já está no clima da festa, Eduardo, olha só. Olá, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, nessa data muito festiva para a Difusora FM, como você pode acompanhar aqui pelo cenário, muitos balões aqui, também a marca da nossa Difusora FM, com as pessoas ouvindo, a Rádio Difusora FM, que tem uma audiência aí muito grande em todo o estado do Maranhão. E a gente está entrando aqui para mostrar um pouquinho para os nossos telespectadores esse dia festivo para 94.3, a Difusora FM está aqui, ó, repleto de balões aqui pelo corredor, tudo enfeitado, essa comemoração de quase 4 décadas aqui da Difusora FM, são 39 anos, Adalberto, levando muita informação, música, entretenimento para os ouvintes de todo o estado do Maranhão e além fronteiras, já que a Difusora FM hoje pode ser ouvida aí pela internet em qualquer lugar do mundo. Aqui pelo corredor também, ó, muitos balões, a gente está mostrando toda a festa que foi organizada nesta quarta-feira aí, em comemoração aos 39 anos da Difusora FM. A gente vai pedir licença para entrar aqui é o estúdio da Difusora FM, está no ar um programa, um dos maiores de audiência aqui na Rádio Difusora. Nesse momento aqui a gente está entrando aqui ao vivo. Está no comercial? Deixa eu perguntar aqui, eu estou atrapalhando. Opa, demos sorte. Está no intervalo aqui, viu, Adalberto, telespectadores? Está no intervalo aqui o Robson Júnior, aqui o Bial Mendes, que comanda o Bial, às vezes está na rua, né? Acompanhando as informações, também na externa de tudo que acontece logo cedinho. O Repórter Difusora, que eu dizia que é um dos programas de maior audiência, justamente porque presta essas informações. E também o Silvão Alves, que apresenta o Bandeira 2 ao vivo, participa também do Bom Dia Maranhão, trazendo as principais informações policiais. Deixa eu pegar uma informação aqui rapidinho, uma perguntinha aqui para você, Bial, que faz parte aqui da Difusora FM. Um dia de muita festa hoje, né? Pois é, de bastante alegria, né? Estamos comemorando 39 anos de muita música, informação, prestação de serviços e agora muito mais próximo do nosso ouvinte. Estamos bastante felizes. Ok, obrigado, Bial. Parabéns a você, a todos que fazem a Difusora FM. Deixei até aqui também conversar com o Robson Júnior. Lembrando que nesse período de eleição, um período importante, democrático, a Difusora FM presta esse serviço também, essa prestação de serviço importantíssima, que é informar o eleitor, conversando com os candidatos a senadores, também ao governo do estado. Informação importante também, a Difusora FM envolvida na eleição, também muita música, entretenimento. Deixa eu falar com o Robson rapidinho aqui, que o programa já está já voltando. Robson, repórter Difusora, um dos programas de maior audiência, porque justamente presta essas informações importantes, e fala também dessa data festiva hoje para a Difusora FM, que você faz parte dessa história. Pois é, o Repórter Difusora, a gente fica muito honrado, eu, o Bial, o Silvan, que está desde o primeiro momento aqui na bancada do Repórter Difusora, teve um tempo ausente, está voltando agora, para nossa alegria, nesse estilo, né? Por favor, câmera no Silvan, porque Silvan faz em estilo, cara. E ele vem para cá toda a vida devidamente paramentado. Então, é uma honra para a gente poder fazer parte dessa história. O Repórter Difusora hoje está inserido nessa história, 2006. Eu mesmo esse ano já completei 15 anos de Difusora, achei que era muito rápido, passa tudo muito rápido, são 15 anos, e poder ser uma palavra para o ouvinte, e olha que é um desafio para a gente fazer esse Repórter Difusora, mas estamos muito felizes,
principalmente porque o Repórter Difusora, os ouvintes adotaram o Repórter Difusora, colocaram no colo, e hoje eu costumo dizer, isso aqui não é nenhuma demagogia. O Repórter Difusora deixou de ser um programa da gente, da Difusora, para ser um programa dos ouvintes. Eles definem a pauta, eles colocam aqui o canal. Nós estamos agora, vou adiantar para vocês, nós vamos a ampliar cada vez mais o nosso canal de voz, para que vocês tenham mais voz na comunidade. A gente vai explicar depois. O Bial nem está sabendo disso, mas nós teremos cada vez mais agora, a partir desse momento, uma ampliação do trabalho do Bial junto às comunidades. Esse repórter que faz agora algumas participações, ele vai ficar cada vez mais próximo da comunidade, mas a gente vai contar isso depois para você aqui no programa. É uma grande alegria fazer parte da história da Difusora, desse sistema onde nós aprendemos a ouvir rádio. Foi aqui ainda na AM e agora vivendo essa experiência na FM, que é uma experiência de quê? De misturar a AM e a FM muito antes de que todos falassem, porque hoje nós já vivemos essa experiência, né? Da migração de AM para FM. Mas o Repórter Difusora antecipou essa história e cá entre nós tem muita gente seguindo a gente. Quem não seguiu o Repórter Difusora, essa ideia, vai perder o trem da história. Só para destacar também a presença do nosso produtor Arthur também aqui no estúdio. Agora, Robson, ontem parece que você conversou com a nossa equipe de reportagem, não é isso? Pois é, tem uma história aí, não, tem alguma matéria aí, eu acho, mas isso é com o Adalberto aí no estúdio. Adalberto, um grande abraço. Adalberto que esteve aqui comigo, hein? É bom lembrar que o Adalberto passou dias também aqui, comigo aqui no Repórter Difusora. Um grande abraço a todos os telespectadores e principalmente os ordes, os ouvintes do Repórter Difusora. Obrigado, gente. São quase 4 décadas de muita história para contar. Seja de casa, do carro ou mesmo pela internet, a Difusora FM faz parte da vida de muitos maranhenses. Gente que cresceu se conectando nas ondas da 94 e criando uma relação de amizade sincera com os locutores que comandam a programação dessa potência. Lasca Campos esteve na Difusora FM por 10 anos. Depois de uma rápida passagem em outra rádio, retornou para a 94 em 2017. A irreverência e o carisma fizeram do comunicador um líder de audiência. Um pouquinho lá atrás, quando a gente fala do segredo do sucesso, vem da sua origem. De como você nasceu, de como você foi criado. Se você foi criado num lugar de amor, você vai dar amor. Se você foi criado num lugar de ódio, você vai dar ódio para as pessoas. E graças a Deus eu fui conectado e criado um lugar de muito amor e de muitas bênçãos. Por isso, Deus me abençoe em tudo que eu faço. Quero um programa com uma pegada jovem, um bate-papo descontraído e um cardápio musical pra lá de eclético? Se liga então no Show da 94. Todas as tardes, Danilo Quixaba e Carol Sampaio animam os ouvintes numa fórmula que é sinônimo de sucesso. Nosso programa é de humor, tem essas piadinhas que a gente faz, né? Mas tudo é brincadeira, tudo a gente leva com amor e carinho, é claro que somos amigos sim, eu e Quixaba, tudo não passa de uma dramaturgia, tá bom? O Show da 94 é um programa muito especial, porque ele é o único que pega esse formato mais da coisa jovem, né? Então a gente tem uma liberdade muito grande com o ouvinte, e o ouvinte se sente também muito nessa liberdade. São quase 6 horas da tarde. É hora do Show da 94 se despedir dos ouvintes, porque daqui a pouquinho entra no ar o programa Ponto e Vírgula. Agora, o entretenimento dá lugar ao jornalismo. A Difusora FM, mais do que nunca, está em festa. Neste 22 de agosto, a rádio que tem conteúdo para todos os gostos completa 39 anos. Uma quase quarentona, mas com uma vitalidade incrível. Esse ano é só um ensaio para que ano que vem, aos 40 anos que a emissora vai fazer, teremos do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, altíssimas surpresas para todos do Maranhão. Teremos shows, teremos comemorações de datas festivas de São Luís, estaremos dentro da sua comunidade mais do que nunca para fazer com que a Difusora FM se torne, de fato, a sua rádio. Para quem faz a rádio vibrar, faz questão de encontrar com você diariamente, o desejo é de prosperidade sempre. Felicidade, 39 anos no ar. Detalhe, aqui é a Rádio do Conteúdo. Nós não fazemos rádio, nós fazemos história. Essa primeira posição nunca será perdida da Difusora FM, porque além de ser pioneira, estar na história, ela vai permanecer sendo a vanguarda do rádio do Maranhão. Muitos e muitos anos mais aí para essa potência, né? Sendo o primeiro lugar para todo o Maranhão. Legal, um dia de festa, daqui a pouquinho a gente volta mostrando o clima lá na Difusora FM para esse dia especial, 39 anos no ar. São 7h27, agora sim, vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, Maranhão. Olha, a polícia está investigando o aparecimento de 2 corpos boiando aqui em Imperatriz. Um homem foi encontrado dentro do rio Tocantins e também o corpo de uma mulher que foi visto dentro do lago da Beira-Rio. Janilson Santos do Nascimento foi encontrado no rio Tocantins no fim da tarde desta segunda-feira. O corpo foi resgatado do outro lado do rio, na área do povoado Bela Vista. Nós já estávamos em busca do Janilson há alguns dias, pelo fato da esposa, da companheira, ter anunciado o fato que ele provavelmente tivesse sido alvejado a tiros e lançado o corpo ao rio. O delegado regional aponta o tráfico de drogas como a possível causa do crime. A última vez, segundo o relato de vizinhos, que ele foi visto com vida, ele estava na companhia de algumas pessoas que são envolvidas com o crime, destacadamente tráfico de drogas ali no setor. O último caso registrado foi o de uma mulher identificada como Rita de Cássia, encontrada na manhã desta terça-feira às margens da Lagoa da Beira-Rio. De acordo com o Instituto Médico Legal, Rita de Cássia teria se afogado nesta lagoa nesta madrugada. E segundo a Polícia Civil, ela vivia em situação de moradora de rua há pelo menos 10 anos. Até agora ninguém reclamou o corpo, nós não temos a identificação, mas a causa da morte foi afogamento. Então, a princípio, não há crime aí a ser apurado. Não tem nenhuma marca, nenhum sinal de violência e a causa da morte foi afogamento. Mais de 190 mil indenizações por acidentes de trânsito foram pagas em todo o Brasil pela administradora do seguro DPVAT. Apesar disso, a quantidade de indenizações caiu no primeiro quadrimestre deste ano. As indenizações pagas pelo seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, conhecido como DPVAT no Brasil, caíram nos 4 primeiros meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, o número de ocorrências ainda preocupa, principalmente com motocicletas. O estudante Lucas já sofreu acidente de moto 2 vezes. Ele foi atropelado quando um motorista avançou a preferencial. Eu estava vindo na rua João Lisboa, ali do centro mesmo. Ele invadiu a preferencial na rua Bahia. E aí eu não tive tempo de frear, não tive tempo de desviar, não teve como. E eu acho que é quase 100% por imprudência. Que segundo o boletim estatístico de uma seguradora, administradora do seguro, de janeiro a julho deste ano, foram registradas mais de 190 mil indenizações, pagas às vítimas de acidentes de trânsito em todo o Brasil. O seguro DPVAT assegura cobertura por morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e assistenciais. Todas as pessoas que sofrerem acidente de carro, de moto, de qualquer veículo que sejam emplacado e que pague o seguro obrigatório DPVAT, junto com o licenciamento, eles têm direito a requerer a indenização do seguro DPVAT. Todos os tipos de vítimas são cobertas pelo seguro DPVAT, sejam motoristas, passageiros ou pedestres. É bom que quem sofra um acidente de trânsito espere para ser sempre socorrido pela SAMU. A SAMU é que prova que a vítima sofreu um acidente de trânsito. É isso, Adalberto. Por hoje é só. A gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para você também. Olha, a região do Centro Histórico da capital maranhense recebe o maior investimento em obras de revitalização dos últimos 30 anos. As obras são executadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em parceria com a Prefeitura de São Luís. Aqui no estúdio eu converso com o superintendente do IPHAN no Maranhão, Maurício Itapari. Maurício, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Maurício, essas obras que estão acontecendo no centro da cidade, a gente percebe, claro, um transtorno natural, até na casa da gente, quando a gente faz obra, tem esse momentâneo transtorno, mas o resultado vai ser positivo para a população, enfim, haverá uma melhoria significativa dessa área? Com certeza, a gente sempre fala que o transtorno passa e as obras ficam. A requalificação desse complexo Deodoro inclui a Praça do Panteão, a Praça Deodoro, a Alameda Silva Maia, a Alameda Gomes de Castro e a Rua Grande. É uma requalificação completa dessa área, onde devolveremos esses espaços públicos à população totalmente requalificados. A obra de requalificação urbanística do complexo Deodoro, quais são as ações que elas contemplam?
ela é uma requalificação completa, toda a pavimentação nova, todo o mobiliário urbano novo, toda a iluminação pública nova, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais, banheiros públicos novos, ou seja, uma nova praça. A Rua Grande, há muito tempo que o empresariado, inclusive local, já pede uma obra ali naquele setor, que é a principal via do comércio, digamos assim, da capital, mais tradicional, né? A Rua Grande. Nós teremos mudanças significativas ali naquela área também. A fiação subterrânea, que é um pedido também já antigo, está contemplado nessas obras? A obra de requalificação da Rua Grande é completa. Toda a tubulação vai ser, a fiação elétrica será tubulada, não será mais aparente. Toda a parte de esgotamento sanitário novo, água, drenagem, todo o mobiliário urbano novo, toda a parte de acessibilidade, toda a pavimentação, nós não teremos mais diferença entre calçadas e ruas, será uma pavimentação em nível único, ou seja, é uma nova Rua Grande também. A Praça Dom Pedro II também está contemplada nesse processo. O que vai acontecer ali naquela área? Nós vamos ter, é uma área, inclusive, que é muito visitada pelos turistas. É um ponto central, inclusive, aí para aqueles que nos visitam, né? Essa é mais uma parceria do IFAM com a Prefeitura de São Luís. Entregaremos essa obra agora dia 7 de setembro, véspera do aniversário de São Luís. Já convido a todos a partir das 17h30. É uma obra de requalificação onde estamos devolvendo a fonte luminosa, estamos devolvendo a Iara Mãe d'Água totalmente restaurada e devolveremos esse espaço público à população de São Luís e aos turistas que vierem visitar a cidade de São Luís. A revitalização do anexo do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão está contemplada? Qual é a previsão, enfim? Nós entregamos já 8 ações desse programa do governo federal. Entregamos o anexo da Faculdade Histórica, o prédio hoje onde funciona o Casarão Tec, entregamos o Fórum Universitário, entregamos o Palácio Cristo Rei, o Palacete Gentil Braga, entregamos a reforma do Teatro Arthur Azevedo, entregamos o Fórum Universitário em frente ao Teatro Arthur Azevedo, ou seja, entregamos a Praça da Alegria. Ou seja, são várias ações do programa desse programa do governo federal que estamos entregando à cidade de São Luís. E temos outras obras em execução. É exemplo da reforma do Teatro João do Vale, a sede do prédio sede da Juscema, o Centro Artístico Operário Maranhense. Ou seja, são grandes obras que nós estamos fazendo em parceria com a Prefeitura e em breve entregaremos à cidade de São Luís. E temos notícias boas. Estamos com os projetos prontos. Estamos agora na busca dos recursos, na busca de parcerias para executarmos finalmente a reforma da Praça João Lisboa, do Largo do Carmo e da implantação de uma nova praça em frente ao Convento das Mercês. Agora, Maurício, como é que o IFAM observa essa estratégia da Prefeitura de São Luís de ocupação do centro histórico? A gente sabe que isso é uma tendência, inclusive, mundial, né? As pessoas preservam mais, cuidam mais daquilo que elas usam, né? O lugar de uso delas. E aí essa ocupação se dá. Nós temos a Feirinha Cultural no final de semana, nós temos vários projetos na área cultural, como o próprio Sarau Histórico, Passeio Serenata, enfim. Essa ocupação pela população, ela se apropriando desse espaço, digamos assim, como é que o IFAM observa? A gente acredita que a população tem que fazer a sua parte. É importante nesse processo todo. Esse sentimento de pertencimento, que o centro histórico, que esse centro que é patrimônio cultural mundial, seja respeitada a história desse centro pela população, seja respeitado e que a população, depois que nós entregarmos esses equipamentos culturais de volta à população, que ela possa preservar, que ela possa fazer a sua parte. E esses movimentos que a Prefeitura de São Luís tem feito, através da feirinha, através desses passeios serenatas, é de suma importância para que possamos levar de volta a população ao centro histórico. Agora, em Goiás houve um encontro extremamente importante, uma carta foi elaborada, inclusive a participação lá de representantes das 3 cidades brasileiras que têm patrimônios mundiais da cultura, e há uma proposta já encaminhada ao Congresso Nacional e aos candidatos à presidência da República. Eu queria falar sobre a importância da implantação dessa política nacional, por exemplo, de gestão turística do patrimônio mundial do Brasil. Nós tivemos um seminário agora do dia 13 ao dia 15 de agosto na cidade de Goiás Velho, onde no final deste seminário foi elaborada a Carta de Goiás, assinada por todos os representantes dos sítios que são patrimônios mundiais, reconhecidos pela Unesco como patrimônios mundiais. No último dia tivemos a presença de 3 ministros, ministro da Cultura, ministro do Turismo, ministro do Meio Ambiente e o representante do Ministério das Cidades. E o objetivo maior deste seminário e desta carta é que a gente possa prover
requalificações, meios de requalificarmos ainda mais esses sítios que são patrimônios culturais, através de ações intersetoriais, através de ações transversais, buscando dialogar com os poderes públicos, com os poderes governamentais, com a sociedade civil e com as entidades privadas também. Exemplo disso são justamente essas parcerias que nós temos feito com a Prefeitura de São Luís e com o Governo do Estado. A exemplo do Governo do Estado, nós estamos fazendo toda a requalificação do complexo ferroviário da Refesa em parceria com o Governo do Estado. Quero agradecer Maurício Tapari, superintendente do IPHAN, a presença aqui no estúdio da TV Difusora. Eu que agradeço. Muito obrigado. No próximo bloco, o Sampaio só empata em casa e a cada jogo se aproxima da Série C. E vamos falar de política também com o Diogo Coutrin, saber o dia a dia dos candidatos. Nós voltamos já depois do intervalo, imagens ao vivo da Rádio Difusora FM. Nesse momento, o repórter Difusora no ar, Robson Júnior, comunicador que está completando 15 anos de Difusora FM. Voltamos já. Não perca a hora, são 7h41 no Maranhão. Olha, os 6 candidatos ao governo do estado tiveram uma agenda bastante movimentada nesta terça-feira. A repórter Daniela Bandeira tem os detalhes. O candidato ao governo do estado, Roberto Rocha, e sua vice, Graça Paz, ambos do PSDB, apresentaram as diretrizes gerais do plano de governo. O documento, que recebeu o nome de Caderno de Boas Ideias, contém as principais propostas do candidato. Nós temos lá muitas prioridades. Claro que infraestrutura, para eliminar o gargalo logístico que tem no Maranhão, é fundamental para a promoção do nosso desenvolvimento. Nós temos que, ao tempo em que preparar o Maranhão, temos que preparar os maranhenses. Não adianta o Maranhão ter um desenvolvimento econômico se não houver inclusão das pessoas. Flávio Dino participou de uma plenária para discutir assuntos sobre o setor da saúde. Durante o evento foram destacadas as ações que vêm sendo desenvolvidas na área e as propostas para o desenvolvimento da saúde no Maranhão. Todo mundo muito motivado, porque sabe que nós estamos cuidando com seriedade do dinheiro público, aplicando com eficiência, ampliando o número de leitos. E quando a gente está no caminho certo, o resultado é esse, muita alegria, muito entusiasmo. Tenho certeza que os profissionais de saúde vão nos ajudar a uma grande vitória. Maura Jorge, do PSL, cumpriu agenda na cidade de Codó. Odívio Neto, do PSOL, participou de reunião com a assessoria de comunicação na sede do partido. Ramon Zapata, do PSTU, participou de entrevista na Rádio Capital, acompanhou o candidato ao Senado no programa Resenha da TV Difusora e acompanhou o candidato no programa Ponto e Vírgula da Rádio Difusora FM. A candidata Rosena Sarney, do MDB, gravou programas eleitorais. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira. A candidata Maura Jorge visita pela manhã o município governador Eugênio Barros, pela tarde Gonçalves Dias e à noite governador Archel. Ramon Zapata participa de seminário sobre vidas ameaçadas no Maranhão, na UFMA, e pela noite de debate da Comissão Justiça e Paz. Pela manhã, Rosena Sarney grava programas de rádio e TV e pela tarde faz gravações externas. A partir de 7 horas da noite, Flávio Dino participa de plenária da educação na capital. O candidato Odívio Neto estará durante o dia no seminário sobre vidas ameaçadas na UFMA e à noite em debate na Comissão de Justiça e Paz no centro da capital. Roberto Rocha participa pela manhã de sabatina em jornal impresso. Em seguida, grava programa eleitoral em estúdio. À tarde, visita o presidente do TRE. Participação agora de John Coutrin. A gente começa falando, John, a respeito do Tribunal Regional Eleitoral, que confirmou a decisão de uma juíza, no caso de primeira instância, né, declarando o Ricardo Murat inelegível. Bom dia, John. Bom dia, Adalberto. Sim, confirmou ontem, apenas para explicar, uma juíza de Coroatá decretou a inelegibilidade, ou seja, que o Ricardo Murat estaria inelegível por conta de abuso de poder econômico e político na cidade de Coroatá, quando ele era secretário de Saúde, para favorecer, no ano de 2012, a então candidata prefeita Tereza Murat, que era a esposa do Ricardo. Então, Ricardo Murat, secretário de Saúde, aí, através de obras de saneamento, abastecimento de água ali, teria favorecido a esposa como candidata prefeita de Coroatá
ali desequilibrando o pleito. Então ontem foi levado para o plenário essa questão da inegibilidade dele, e o plenário, Adalberto, confirmou por ampla maioria a inelegibilidade, ou seja, o Ricardo Murat está fora das eleições deste ano, ele que era pré-candidato a deputado federal, e ali foi confirmado a inegibilidade do Ricardo. Claro, ainda, que ele pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral no sentido de reverter essa decisão, mas há um entendimento que sempre o TSE confirma, na maioria das vezes, ainda mais com placar folgado, essa decisão aí em relação ao Ricardo Murat, portanto, ele deve estar mesmo fora das eleições deste ano. Ô John, o candidato à presidência da República, Bolsonaro, pode virar réu no Supremo Tribunal Federal? É isso, o ministro Celso de Mello, do STF, liberou para julgamento na segunda turma do Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra o Bolsonaro por racismo, Adalberto. Bolsonaro aí... Crime inafiançável, diga-se de passagem, inafiançável. Né? O Bolsonaro, ele, numa reunião, ele atacou, né, os quilombolas, os índios, dizendo que eles não estavam, não faziam nada, que ficavam o dia todo sem fazer nada, e aí essa denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, e aí o Bolsonaro, isso deve ser levado a julgamento. Claro que isso não influi nas eleições deste ano, porque não há mais tempo, né, para julgar as eleições, mas ele aí esse caso dele de racismo contra o Bolsonaro deve ser colocado em pauta. E aí, em relação a denúncias, o também pré-candidato a presidente da República, Fernando Haddad, do PT, teve uma denúncia contra ele também por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público em relação ali às ciclovias da cidade de São Paulo. Há uma denúncia de superfaturamento nessas obras, e então essa denúncia aí de improbidade contra o Fernando Haddad, do PT, pré-candidato a presidente da República. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. Participação do John Coutrinho aqui no Bom Dia. São 7 horas e mais 46 minutos. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Lembrando que hoje é um dia especial, um dia de festa. A Difusora FM completa 39 anos e durante todo o dia a programação toda especial. Fique ligado na programação da Difusora FM. São 7 horas e mais 47 minutos. A gente vai seguindo aqui com o nosso Bom Dia Maranhão. Agora para falar de esporte. Laércio Júnior, um ótimo dia para você. Para você, um bom dia. Para a torcida tricolor, nem tanto assim, né? É mais um de lamento, só que tem aquela história, né? A luz ontem, ela apareceu. O Sampaio fez uma partida completamente diferente, jogou muito bem, praticamente um massacre ao longo de todo o jogo, com muitas oportunidades desperdiçadas e um novo empate. Um empate ruim. O Sampaio soma apenas um ponto, mas se continuar jogando assim, pelo menos vai brigar até a última rodada pela permanência na Série B. Vamos aos melhores momentos de Sampaio e Vila Nova. Foi a 22ª rodada, ontem uma rodada cheia, com resultados importantes e mudanças significativas na tabela de classificação. Pouca gente no estádio. Em campo, outra chance do Sampaio espantar a má fase. E logo no início, o tricolor chega com perigo. Boa jogada de Mateuzinho e Fernando Sobral. A resposta do Vila Nova vem na sequência, com o lateral direito Maguinho. O Sampaio parece outro time e pressiona o Vila. Nesse contra-ataque, Jocinei arranca, dá 2 dribles da Vaca nos marcadores e rola para Mateuzinho. A finalização para no goleiro Matheus Pazinato. Sobral arrisca. O Vila Nova só chega após esta falha da zaga tricolor. Léo Itaperuna quase aproveita. O Sampaio ainda tem mais 2 oportunidades em falhas do goleiro Matheus Pazinato. Nas 2 chances, Bruninho não consegue marcar. No segundo tempo, a primeira boa oportunidade é do Vila Nova, com Alex Henrique. O Sampaio volta a chegar com perigo. Primeiro com Fernando Sobral, após bom passe de Bruninho. Melhor em campo, Jocinei arrisca de longe e a bola passa perto. No bom chute de Fernando Sobral, o goleiro rebate e dessa vez ninguém aproveita. No fim, o Sampaio cansa. Paulo Roberto Santos ainda tenta mexer no time. O Vila Nova até chega a levar perigo, mas o placar fica mesmo no 0-0. E a agonia tricolor continua. E o Vila Nova segue fora do G4. Nosso psicológico ali na hora de botar a bola para dentro tá atrapalhando. Eu acho que a gente tem que se concentrar um pouco mais na hora de finalizar. A gente impôs muito, a gente criou um volume de jogo muito alto, mas infelizmente a gente está pecando na finalização, né? A gente teve o controle todo da partida, né? Tivemos situações de gol
Mas infelizmente não está acontecendo. Precisamos melhorar. Se nós quisermos sair dessa situação, precisamos caprichar mais e conquistar as vitórias. Jogar aqui sempre é difícil. Hoje não fizemos uma boa partida na parte técnica, foi mais na superação, mas no final tivemos chance de fazer gol, faltou um pouco de calma, tranquilidade ali para concluir em gol, mas é ressaltar que conseguimos um ponto fora de casa. E tem que comemorar, porque o Sampaio mandou na partida. E é a grande prova que o Sampaio pode sair dessa situação. O Sampaio ontem enfrentou o 8º colocado na tabela de classificação. Se vencesse ontem, o Vila Nova poderia até beliscar lá uma posição entre os 4 melhores classificados na Série B do Campeonato Brasileiro, mas como empatou, continua fora do G4. E o Sampaio foi a 18 pontos, segue numa situação delicada, só que tem 2 jogos importantíssimos, contra o Paysandu e contra o CRB. O primeiro é sábado contra o Papão lá em Belém e depois joga em casa contra o CRB. Em caso de bons resultados, o tricolor volta a respirar e com boa possibilidade de escapar do rebaixamento. Quem segue bem é o Roberto Fonseca. Ele já conseguiu 2 vitórias e tirou Londrina da zona do rebaixamento. Outro destaque da rodada foi a derrota do líder, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. São os gols da 22ª rodada da Série B. Agora no Bom Dia. No Heriberto Rios, em Santa Catarina, Zé Carlos de pênalti abre o placar para o Criciúma contra o Coritiba. Vitor Feijão marca o segundo, 2-0 Criciúma. A reação do Coxa começa no finzinho do primeiro tempo com Guilherme. O empate vem no segundo tempo, em mais um pênalti cobrado por Wilson. Final, Criciúma 2, Coritiba 2. No Estádio do Café, o Londrina, do técnico campeão do Nordeste, Roberto Fonseca, venceu a segunda seguida e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. O gol da vitória foi marcado por Dagoberto, cobrando pênalti. Londrina 1, Ponte Preta 0. Na ressacada, o Avaí voltou ao G4 com este gol de Matheus Barbosa. Avaí 1, Juventude 0. O Avaí está na 4ª colocação. Em Varginha, interior de Minas, Juninho abre o placar para o Figueirense contra o Lanterna. Gustavo Ferrarez marca o segundo e fecha o placar. Figueirense 2, Boa Esporte 0. No Rei Pelé, gol só no segundo tempo. Neto Baiano abre o placar contra o líder Fortaleza. O empate do tricolor do PC vem com Gustavo. Gustagol de cabeça aos 39 minutos. Mas o melhor ficou reservado para o fim. Pressão do CRB e gol de Iago aos 48 minutos do segundo tempo. Muita reclamação dos jogadores do Fortaleza e comemoração do time inteiro do CRB. Além de vencer o líder, o alvirrubro alagoano sai da zona do rebaixamento. Em Goiânia, Lucão faz Goiás 1-0. O empate do São Bento vem com Anderson Salles cobrando falta. Na segunda etapa, Giovani marca o gol da vitória do Goiás. Final, Goiás 2, São Bento 1. O Goiás é o terceiro, com 36. O São Bento entra na zona do rebaixamento. Em Campinas, mais uma vitória do Guarani. 2-0 no Atlético Goianiense. Gols de Bruno Mendes e Fabrício de falta. No interior de São Paulo, derrota do vice-líder. Mazinho faz Oeste 1-0. O empate do CSA vem com Leandro Souza. No segundo tempo, Joilson de cabeça faz o gol da vitória do Oeste. Final, Oeste 2, CSA 1. Rodada cheia, muitos gols e boa sorte para o Sampaio agora lá em Belém. Valeu, Léo. Sorte, bom dia para você. Um abraço, até amanhã. Bom dia, Maranhão vai ficando por aqui. Um ótimo dia. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Até lá.